Ok. Hoje vamos começar com a primeira parte do curso. Isso é teoria de grafos extremais. A gente já viu uma primeira teorema dessa área, que foi o teorema de Mantel. Então, eu vou repetir essa teorema e depois vamos generalizar. Eu vou tentar ir muito devagar, por favor. Faça perguntas. Então, vamos começar com uma definição. Então, qual é o nosso problema geral? A gente está olhando todos os grafos com N vértices e a gente quer proibir uma estrutura pequena. Então, a pergunta mais ou menos é: como são os grafos que evitam esse subgrafo proibido? Tá? Então, como são os grafos que não têm triângulo, por exemplo? Qual é o grafo maior, com mais arestas? Como é um grafo típico que não tem triângulo? A pergunta mais básica é: qual é o grafo maior? Vamos estudar esse problema. Então, definição. O número extremal de um grafo H é o máximo do número de arestas de um grafo G, tal que G tem N vértices e H não é um subgrafo de G. Notação. E de G é o número de arestas de G. H não é subgrafo de G. Então, suponha que esse é um grafo G. Um subgrafo é qualquer subconjunto das vértices e qualquer subconjunto das arestas, usando somente esses vértices. Tá? Então. Ok? Faz sentido? Definição? Isso, não contém uma cópia. Ok? Esse cara azul é uma cópia de um ciclo com 4 vértices dentro desse grafo. Tá. Ok. E qual foi o teorema de Mantel? Que a gente já viu a última vez. Foi que o número extremal de um triângulo K3, esse é o grafo completo com 3 vértices, é igual. Ok. Eu queria botar aqui n² sobre 4, mas n não tem que ser par. Então é um pouquinho mais chato. N sobre 2 teto, N sobre 2 peso. Que é quase a mesma coisa. Então assim, vai ser exatamente isso. Estou dizendo que esse cara aqui com N sobre 2 vértices em cada parte, ou sinal mais perto possível, e com todas as arestas entre as partes, esse cara não tem triângulo, ele é o maior grafo com N vértices que não tem triângulo. Ok? E a prova não foi difícil. Foi indução
N. N igual a 1, N igual a 2. É fácil. Então, suponho que vale para N menos 1, ou de verdade N menos 2. Okay. Pega uma aresta do grafo. Olha o resto do grafo. Vamos chamar ali G'. G' é o grafo induzido pelo outro N menos 1 vértices. E note que cada vértice de G' não pode enviar esta para os dois vértices U e V. Ele pode enviar no máximo uma aresta para a esquerda. E está feito. E quantas arestas tem G? É no máximo número de arestas de G' mais quantos? Cada vértice aqui tem no máximo uma aresta para a esquerda. Então, N menos 2 mais 1. Não, N menos 1. Quantas arestas existem em G e não em G'? Então, eles têm que usar um vértice na esquerda. Quantas tem? Cada vértice na direita manda no máximo 1. Então, no máximo N menos 2, que usa o vértice de G'. E também aresta o V. Então, N menos 1. Tá ok? Sim? Então, se estou indo devagar demais também, você pode falar. Está sentado assim, eu não sei se é porque é fácil demais ou difícil demais. Então. Faça isso. Tá, ok. Por indução, G' tem no máximo N menos 2 sobre 2. N menos 2 sobre 2 arestas. Mais N menos 1. Isso é exatamente N sobre 2. N sobre 2. Essa última linha é uma conta simples. Ok. Ok. Então, qual deve ser a próxima tarefa? Vamos tentar uma pergunta que é número extremal de K. Vou botar R mais 1. Vai ver daqui a pouco por quê. Tenho mais uma pergunta. Quais são os grafos triângulo livres com exatamente esse número de arestas? Então, deve ser somente essa. Tem que ser bipartido, completo, com partes mais ou menos iguais. A gente provou isso também ou não? Como provar que esse cara é único? É único. Esse grafo é o único grafo extremal do triângulo. Pergunta. Diz que o
Aí vai ficar dois pedaços que não pode estar ligado com o movimento. Aí o primeiro pedaço tem que ser extremal também, porque se tiver menos do que o máximo, tá errado. O segundo também. E o outro vai ter que estar ligado com vai ter que estar ligado com o veio. Aí a gente constrói o... Exatamente. Essa foi uma prova. Tá? Então, é exatamente a mesma prova, mas a hipótese de indução deve ser que esse cara é o maior, o único maior. Então, se G tem exatamente esse número de arestas, esses dois têm que ser igualdades. Tá? Então, G' tem que ser extremal. Então, por indução, ele tem que ser exatamente esse cara. Tá? N sobre 2 menos 1, N sobre 2 menos 1. E também tem igualdade aqui. Então, cada vértice tem que enviar uma aresta para a esquerda. E não é permitido para V enviar para cima e para baixo. Tá? Porque G' é um grafo bipartido completo. Então, V tem que escolher metade e U tem que escolher metade. Por que não pode ser assim? Porque é o de baixo completo, né? Acho que dá pra fazer a indução tirando só um vértice, em vez de dois. Mas o de baixo é completo também. De baixo é completo? Como assim? Aqui temos U e V. Essa é independente. Esse é completo. N sobre 2 menos 1. N sobre 2 menos 1. Se V está ligado para todo mundo aqui e U para todo mundo aqui, está feito. Mas é a mesma coisa. Só troca. Cada vértice na direita tem que escolher ou U ou V para ser seu vizinho. Cada vértice na direita tem exatamente um vizinho na esquerda, porque tem igualdade aqui. E V não pode ter vizinho em cima e embaixo, então todos estão embaixo. E todo mundo tem de em cima, tem que escolher U. Então, esse aqui é exatamente o gráfico completo bipartido. Ok? Bota V em cima e U embaixo. Não parecem felizes. Completo é quando tem todas as arestas. Isso. No caso, quando todas as arestas de cima estão ligadas a todas as de baixo. Então, afirmando que esse grafo é completo bipartido. Completo bipartido é completo só. Então, tem dois tipos de vértices. As verdes e os amarelos. Cada verde está ligado para cada amarelo. E nenhum verde está... Verde e amarelo parecem igual, né? Tá. Vou botar... Faz sentido ou não? Tá? Bipartido significa que existe uma correlação das vértices com duas cores, tal que não existe aresta entre vértices da mesma cor. E completo means todos os pares de cores diferentes estão ligados. Então, eu botei essa aqui e essa aqui.
são amarelos. Essas aqui e essa são azul. Qual seria o desenho para N igual a 4? Como? Qual seria o desenho para N igual a 4? Ok. Tá. N igual a 4. Isso é U e V. Que é G'. G' tem 2 vértices. Ok, G' tem 4 vértices, tanto faz. Ou 5. Tá? Cada vértice aqui tem que escolher um vizinho aqui. Tá? Então, ele escolhe V. Agora, ele tem que escolher U, senão vai criar triângulo. Então, U e U. Então, eles têm que escolher V. Por a mesma razão. Tá? Então, o grafo tem que ser essa aqui. Então, o primeiro vértice pode escolher, depois não pode escolher. Esse grafo é o grafo bipartido completo. Por quê? Porque esses 3 vértices formam uma classe do bipartido. E esses azuis formam outra classe. Tá? Essa é uma bipartição. Porque você conseguiu uma partição que não está... Ninguém está conectado. Isso. Dentro de uma classe, não tem aresta. Entre as 2 classes, tem todas as arestas. Tá? Mas esse grafo, obviamente, não tem triângulo. Porque um triângulo tem que ter 2 vértices da mesma cor. E não tem aresta monocromática. Tá? Ok? Então, essa é uma prova que esse grafo é o único grafo extremal para o triângulo. Ok? Tá. Ok. Então. Ótimo. Primeira pergunta. Qual deve ser o número extremal de um clique com R mais um vértices? Esse cara é K5. Qual deve ser o grafo com N vértices, com mais arestas, sem K5? Então, para evitar triângulo, a gente escolheu uma bipartição. Tá? Um grafo bipartido. Porque triângulo tem que usar 2 vértices da mesma parte. Para evitar K4, devemos pegar um grafo com quantas partes? Com 3 partes. Porque cada K4 tem que ter 2 vértices na mesma parte. Então, para evitar K5, devemos pegar 4 partes. A gente pode botar todas as arestas entre as partes, sem problema. E não cria o K5. Por quê? Porque cada K5 tem que ter 2 vértices na mesma parte. E não tem aresta aqui. Okay? Então, a gente provou que o número extremal é mínimo esse cara aqui. Vamos chamar... Então, TR de N, o grafo de Turan, o grafo R partido, N vértices, quer dizer, balanceado, com número de vértices em cada parte, mais perto do que N sobre R possível. Com
n sobre r ou n sobre r vértices em cada parte. Ok? O número de arestas de seu grafo de Turan é igual TRN, notação, que é ok, que é mais ou menos ok. Quantas arestas ele tem mais ou menos? N sobre R a quinta. De novo? N sobre R a R, perdão. Ah, aqui é o jeito mais simples de ver. Eu não sei se está certo ou não, mas... Pega um vértice. Quantos vizinhos ele tem? Todos os vizinhos, menos os dentro. Tá? Que é mais ou menos n sobre r. Então, o grau de V, número de vizinhos, é mais ou menos n menos n sobre r para todo vértice. Quando eu escrever algo que você não entendem, fala, tá? Grau de V. Grau de V, que é igual ao número de vizinhos de V. Para todo vértice. Fato sobre grafos. Para qualquer grafo G, em que é a soma de graus de vértices de V. Você já sabe? Não fala. Igual o quê? Quem já sabe? Ok. O resto. Então, o grau de V é o número de vizinhos de V. O número de arestas que contém V. A soma dos graus sobre todos os vértices. Quantas vezes você conta cada aresta? 2. Então? 2 vezes o número de arestas. Fato básico de grafos. Tá. A gente contou cada aresta 2 vezes. Ok? Ok, então, número de arestas desse grafo é mais ou menos n sobre 2 vezes n menos n sobre r, que é mais ou menos 1 menos 1 sobre r, n sobre 2. Mais ou menos. Tá. Esse é o grau de um vértice. Essa é a soma sobre os graus, soma de n vértices, e 2. 2 por 2. E n escolha 2 é mais ou menos n quadrado sobre 2. Tá? N escolha 2 é, obviamente, o número de arestas e o grafo completo. Tá? N escolha 2 possibilidades para uma aresta. Então, a quantidade, a proporção é mais ou menos 1 menos 1 sobre r. Tá? Ok, esse é o grafo. O teorema de Turan
Sim. O problema é que porque as partes... então, a fórmula exata é um pouco complicada e chata. De verdade, esse cara, mais ou menos, O grande de n. Tá. Então, aproximar quando n vai para o infinito. Sim. Para a gente, R é fixo e n vai para o infinito, mas esse teorema vai ser verdade para qualquer R e n. Mas tem razão, essa é a aproximação, porque é mais ou menos constante vezes zero. Mais ou menos. E constante é provavelmente 1. Como? Constante vezes quadrado, não? Escolhe 2, você vai ter o n vezes n menos 1. Sim. Então vai ter um n quadrado aí que vai estar guiando o comportamento da função. Somos uma n. Essa é a aproximação que a gente está fazendo. E qual é o erro? O erro é n sobre 2. Menos. Então, a gente está jogando fora n, não n quadrado. Então, a aproximação não é tão ruim. N não é muito. Eu vou tirar... Ok. Então, qual é o teorema? Que esse número extremal é exatamente o número de Turing. E também o grafo de Turing é o único grafo extremal. Tá? Ok. Como provar esse teorema? Tem um monte de jeito de provar esse teorema, então qualquer coisa que você fala vai dar certo. Então, uma dica útil em matemática, não somente combinatória, se você não sabe provar um teorema, pega um caso simples, que você consegue provar, e tenta a mesma coisa. Não, a gente já tem uma prova. No caso, R igual a 2. Foi simples a prova. Então, por que não tentar a mesma coisa? Vamos tentar a indução na N. Ok, eu vou começar aqui. Prova 1. Eu vou dar mais do que uma prova. Indução N. N igual a 1, 2, 3. R menos 1. Fácil. Ok. A última vez a gente pegou uma aresta. O que você quer pegar essa vez? Eu acho que não é completamente óbvio, mas
dá para fazer com quase qualquer coisa. Tem razão. Pega vértice, pega aresta, pega... Tanto faz, mas... Para a prova ficar mais simples, essa prova deve te dar a ideia. A gente tirou um vértice de cada classe. Então, talvez a gente queria tirar um vértice de cada classe de novo. Não existem classes ainda, mas vão existir. Okay. Então, vamos pegar uma KR. Por que existe um KR? Acho que isso é o jeito mais simples, senão poderia adicionar mais arestas. Okay. Então podemos assumir que existe um KR. Seja G maximal sem KR mais 1. Então existe KR. Ok. Gelinha. E agora ok. Indução em N. Mas... Então, gelinha... Não tem KR mais 1. Então, podemos usar a indução para uma cota. Então, sabemos que o número de arestas de G' é no máximo T, R, N menos R. Ok. O número de arestas de G é o número de arestas dentro de G', mais o quê? Sim, vamos fazer a primeira parte primeiro e depois vamos fazer isso. Mas sim. Se ele é maximal. A gente ainda não sabe que ele é maximal porque não fizemos a conta. Como contar as arestas de G e não G'? Como a gente fez na última vez? Pega um vértice em KR. Fecha em KR. E fazer o quê? Porque não pode ter... Não é maximal ainda, então não tem como fazer o mesmo argumento de antes. De novo? É que o G' não é maximal. A gente ainda não sabe se o G' é maximal. Então... O G' tem que ser maximal. Ainda não. Eu acho que a gente não provou isso ainda. E na outra demonstração a gente utilizou isso Aham. diretamente. Então Isso. esse tipo de coisa talvez não... A gente utilizou na segunda parte da prova. Na prova da segunda formação. Ainda esquece essa parte. Vamos provar que G tem no máximo esse número de arestas. Depois podemos lidar com o caso de igualdade. O que a gente fez na última vez? Veste G'. Ele não pode estar ligado para todo mundo lá. É isso, né? Um veste na esquerda pode ter N-2, N-R, desculpa, vizinhos na direita. Mas um vértice na direita tem no máximo R-1 vizinhos na esquerda. Se ele está ligado para todo mundo, seria um KR mais 1. Esse é um KR. Esse cara é completo.
seria um K mais 1. E não existe. Tá? Então, cada vértice de G' tem no máximo R menos 1 vizinhos na esquerda. Então, o número de arestas que não estão dentro de G' é no máximo K. R menos 1 vezes N menos R mais R escolhe 2. Ok? Tá. E pela indução, por essa indução, tem essa escolha aqui. R mais R menos 1, N menos R, mais R escolhe 2. E esse cara é igual TRN. Por quê essa última linha? Ou pela definição você pode calcular exatamente a fórmula e botar dentro e vai dar certo. Que o jeito mais simples de ver que essa igualdade tem que ser verdade. Sem usar a fórmula. Pela definição. Qual a diferença entre TRN e TRN menos R? Qual a diferença entre o grafo de Turan com N menos R vértices e o grafo de Turan com N vértices? Isso. Cada classe tem exatamente mais ou menos um vértice. Então, qual a diferença entre o número de arestas desse grafo e o número de arestas desse grafo? Cada vértice tem é igual R. Cada vértice tem adiciona um vértice. Cada vértice vai ganhar o que eu estou fazendo? Para esse direto daquela forma, conta quantos arestas tem dentro desses novos caras e depois desses caras para os antigos. Que aparece direto daquela forma. Sim, deve ser. Se adicionar R caras, aí já aparece Ok. R escolhe 2. Esses R caras, entre eles tem R escolhe 2 arestas. E para os caras antigos, por que não é N, R vezes N menos N sobre R? Ah, não. Porque é... Cada novo vértice, você está colocando N menos R arestas, porque são os caras das outras classes. Aí você está adicionando... Mas estão dentro... Não, é melhor fazer o seguinte, em vez de contar assim, conta assim, pega cada vértice anterior, era um N menos R, e você está adicionando R menos um segmentos para ele, porque ele está ligando para todos os novos menos um novo cara dele. Ótimo. Isso é muito melhor. Antes, tem N menos R vértices. Cada um desses vértices tem quantos vizinhos? Entre os novos R vértices, R menos 1. Todo mundo fora da classe dele. Obviamente, foi exatamente assim que a gente achou esse número. Tá? Esse vértice está ganhando R menos 1 novos vizinhos.
E também tem R escolhido 2 entre eles. Tá? Então, essa é a direita da definição. Tá? E foi a mesma conta que a gente fez na prova. Então, essa igualdade é óbvio. Tá? Ok. Então, a gente provou o teorema de Turing. Não foi tão difícil. E a segunda parte, porque esse cara é grafo único extremal. Não. Essas desigualdades, se esse cara é maximal, se ele tem exatamente esse número de arestas, essas desigualdades têm que ser igualdades. Então, G' tem que ser extremal. Por indução, G' é exatamente o grafo de Turing. E cada vértice tem exatamente R menos 1 vizinhos na esquerda. Então, cada vértice aqui tem que ser parte de uma dessas classes. Cada vértice aqui tem exatamente R menos 1 vizinhos na esquerda. E tem um vértice que não está ligado para o vértice dentro dessa parte. Então, esse vértice vai receber o core dessa classe. Ok, tem que mostrar que dois vértices aqui tem que escolher a mesma R menos 1 arestas. Porque senão... Então, um vértice não pode receber dois cores diferentes. Se ele recebe dois cores diferentes... Não, o que estou fazendo? Como provar isso? Vamos fazer outro desenho. É só adicionar, cara. Você faz o seguinte, supõe que tem um vértice lá que está ligado para todo mundo. Então, supõe que tem um vértice no KR que está ligado para um cara em cada conjunto desses. Tá. Nesse caso... Problema. Então, cada vértice tem uma classe... Para quem ele manda nada, ele pode receber, tem razão, o core dessa classe. Então, cada vértice, ele não pode enviar uma aresta para cada classe. Então, ok. Se ele tem um vizinho ou mais em cada classe, esses caras estão todos ligados a uma outra. Esse é um KR mais um. Então, para cada vértice na esquerda, existe uma classe para a qual ele manda nada. Tá? Faz sentido? Ele pode receber o core dessa classe. Só que aí você tem que provar que não tem. Aí você provou um lado, você tem que provar o outro. Ah. Não tem um conjunto que, por exemplo, você pintou o cara de cima de rosa, mas porque ele não pode ser amarelo também. Aí você tem que fazer uma contagemzinha. Esse cara aqui? Você provou uma injeção. Agora Se ele não... Tá, se ele não manda... Ele não vai mandar uma aresta aqui. Talvez se ele não mandar aresta aqui também, você acha? se ele não Tá. mandar, aí vai dar problema. Mas tá. Porque tem poucas arestas. Você sabe que entre essa esquerda e direita tem exatamente R menos 1, N menos R arestas. Tem igualdade aqui. Tá ok? Todo mundo na direita tem que enviar R menos 1 arestas para a esquerda. Se não falta. Como? Senão falta aresta. Então, um vértice na esquerda não pode perder duas classes. Então, se ele perder uma classe, ele não pode perder nenhuma aresta das outras classes. Senão, falta aresta. Tá ok? Professor, não
pode dar problema no caso de todo mundo ter. Ninguém enviar numa certa classe. Digamos, todos os que estão no KR não enviar naquele amarelo. Aham. E enviar em todos os outros. Pode acontecer. Dá problema em qual sentido? Ah, Eu vou desenhar numa outra forma. suponha que esses 4 aí só não mandem no último de cá. Esse aqui. Sim. Ninguém manda para Sim. cá. Ah. Sim, todo mundo vai mandar para os outros 3. Se 2 escolhem a mesma... Se todos escolhem a mesma classe. Você tinha aprovado só um lado. Só que isso não pode acontecer. Entendi. Porque senão você teria um vértice do conjunto que estaria ligado para o zero. E aí formaria um R mais 1. Sim. Sim, tem razão. Não precisa ser todo mundo não, se só 2. Vamos falar que o cara é livre de um conjunto desses se ele não mandar esta para alguém desse conjunto. Se 2 forem livres para o mesmo conjunto já dá problema. Pelo... Eu quero fazer para o caso de pombo. Então, cada vértice escolhe uma classe, ou mais. Se 2 vértices escolhem a mesma classe... Não, cada vértice escolhe exatamente uma classe. Está dizendo que esse cara é amarelo, se esses 2 vértices escolhem amarelo. Só que o problema é o seguinte, como cada cara escolhe exatamente uma classe Aham. e tem 2 que escolhem a mesma classe, vai ter uma classe muito Isso. escolhida por ninguém. Sim, Aí isso dá problema. sim. Isso funciona. Mas também funciona, né? Que se tem 2 vértices ligados para uma outra, eles escolhem a mesma classe, porque esses caras são completos bipartidos, mas também é um KR mais 1. Tá? Porque eles escolhem uma classe, significa que eles têm que enviar arestas para todos os outros vértices fora dessa classe. Então, se 2 vértices escolhem a mesma classe, você tem vértice, vértice, classe, 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 completo. Isso é um KR mais 1. R menos 1 classes e 2 vértices. Tá. Como eu falei, tem vários jeitos de provar essa teorema. Agora eu quero te dar uma outra prova que é completamente diferente. Que dá uma informação mais forte. E também vai provar essa parte. Então, essa é a teorema de Edos, que diz o seguinte. Seja G um grafo KR mais 1 livre com N vértices. Okay. Existe um grafo H com os mesmos vértices. Quer dizer, não somente N vértices, mas exatamente os mesmos vértices. Então, que H
é R partido. E o grau de V no grafo H é maior ou igual ao grafo de V em G para todo vértice. Eu queria observar primeiro que isso implica a teorema de Turan. Somente a primeira parte. Ok, vamos ver dentro da prova se a gente consegue provar. Mas, ok, primeiro, é óbvio ou não que o teorema de Edwards implica a teorema de Turan? Para qualquer grafo R mais um livre, não tem clique com R mais um vértices, existe um grafo H R partido com graus maiores. Então, isso implica, obviamente, ou para essa identidade, que H tem mais arestas do que G. Ou, no mínimo, não tem menos arestas do que G. Isso implica que o número de arestas de H é maior ou igual ao número de arestas de G. Sim? Cada vértice tem mais vizinhos, então H tem que ter número maior ou igual ao número de arestas. Mas H é R partido. Qual grafo R partido tem mais arestas? No grafo de Turan. Se quiser maximizar o número de arestas no grafo R partido, você vai botar um número mais ou menos igual de vértices em cada parte. Senão, o teorema não tem chance de ser verdade. Tá ok? Somente que esse teorema implica o teorema de Turan. Esse teorema é mais forte. Sim? Ok. Como provar esse teorema? Temos um grafo G e tem que achar esse grafo H. Dá para ordenar, fazer um algoritmo moroso ordenando os graus dos vértices? Então, você quer escolher o cara grau maior, depois grau maior no resto e seguinte. Parece que essa ideia vai ajudar com a segunda parte, mas como ele virá R partido?
Mas vamos fazer somente o primeiro passo desse algoritmo. Vamos pegar o vértice com um grau maior. Tá? Isso, pelo menos ele tem que ter. Ele deve ajudar. Okay? Esse é o vértice com grau maior. Vértice com grau maior. É V. D de V igual delta de G. Esse é o grau maior. Essa é a notação para grau maior. A gente não precisa agora, mas vamos usar futuro. Ok. Ele tem vizinhos. Delta de G vizinhos. E ele tem não vizinhos. O resto. Ok. E o que a gente queria fazer? Ele é cada com grau maior. Então, se alguém tem grau delta em H, a segunda parte está feita. Então, a gente vai estar feliz se o grau de vértice em H vai ser delta. Então, como a gente pode dar grau delta para alguns vértices sem criar KR mais 1? A gente quer alterar o grafo, dar grau delta para alguns vértices e não criar KR mais 1. A gente já sabe que H, está supondo que H existe. Está supondo que KR mais 1 não é dentro de G. Esse é o grafo G. G é KR mais 1 livre. A gente quer achar um H que é repartido. A gente não quer criar KR mais 1. A gente vai fazer vários passos da mesma coisa. Mas para começar, para quem você quer dar grau delta? Ou como dar grau delta para esse cara aqui? Aqui tem delta vértices. Vamos dar eles para ele como vizinho. E ele também, e ele também, e ele também, e todos esses caras. E porque eles já têm delta vizinhos, eles não precisam aresta entre eles, então vamos jogar fora todos os outros arestas. Então vamos criar um novo grafo, que é assim. Esse é X. Mas isso só é bom se delta de G for maior ou igual a N sobre 2, né? E senão você vai estar tirando o peso. Suponha que os caras que o V não está ligado no gráfico completo. Se você tirar todas as arestas e botar eles ligando aqueles caras do delta de G, se delta de G for menor ou igual a N sobre 2, você vai estar tirando a aresta desses caras, né? Então, porque esse não é um problema, mas por quê? Como assim? É só olhar para o grau deles. Sim. Seu problema é se esse cara aqui tem mais vizinhos dentro de Y do que delta. Sim. Mas isso não acontece? Porque é igual a maior. Tá? Tá, então, esse cara aqui é independente. Temos um grafo bipartido completo entre eles. E dentro de X, temos o quê? Um grafo. Delta G vértices.
não tem cópia de KR mais 1, porque G não tem. Mas também Não pode ter. Você vai querer usar a indução para ele não ser. Para ele ser KR livre, né? isso. Porque ele é KR livre. Ok? Porque se tivesse uma cópia de KR aqui, então, essa cópia de KR também está aqui, mas ele está dentro da vizinhança de V. Então, V mais esse KR é KR mais 1, que não existe. Então, X é KR é livre, usa indução é R, temos um H', R menos 1 partido, os graus crescendo, e adiciona essa parte em cima. Indução em R. Ok? Ou não? Perguntas? E por que esse implica Turan? Por que implica Turan? Ok. Isso implica que, então, você acredita que H tem mais arestas que G? E então, o número de arestas de G é no máximo o número de arestas de H, que é no máximo o número de arestas de grafo de Turan, porque ele maximiza o número de arestas no grafo R partido. Então, pela convexidade, ou eu não sei como você quer provar isso, mas não é difícil. Tá? Se tivesse um grafo assim, não é uma boa ideia ter uma parte grande, pega um vector aqui, joga na outra parte, você vai adicionar arestas. Tá? O grau dele é n menos o tamanho da parte dele. Então, você não gosta de partes grandes. Se tivesse uma parte grande, joga uma veste na outra parte. Sim. E eu acho que usando essa prova também você pode provar que ele é único. Tem que ter um pouco mais cuidado. Mas, enfim. Ok. Quanto tempo temos? Ok. Esse é o primeiro teorema nessa área. Acho que agora eu quero falar um pouquinho sobre grafos bipartidos. Ok. Então, esse não vai ser um teorema, mas um fato. Se H é bipartido, o número extremal de H é no mínimo ok. Essa pergunta é muito difícil. Se H não é bipartido, ok?
que podemos fazer? O que é bipartido? Bipartido significa que existe uma bipartição AB, então que todas as arestas passam entre A e B. Não tem aresta dentro de A, não tem aresta dentro de B. Então, se H não é bipartido, não existe essa bipartição. Significa que H não é um subconjunto, subgrafo do grafo completo, bipartido, com n sobre 2, n sobre 2. Se no gráfico aparecer um conjunto com A caras aqui, um conjunto com B embaixo, todo mundo ligado, mas tiver algumas arestas entre a H vai ser o subconjunto do EX e GNH. De quê? Pode aparecer um conjunto, aquela bipartição, só que você acrescenta algumas arestas no A. Isso seria... Eu poderia aceitar isso ou não? Tem que ser estritamente assim, ou Ok. pode aparecer algumas arestas em A ali, quase bipartido. Eu vou voltar. Tá. Para esse assunto. Pergunta. Quando um grafo bipartido ótimo. Então, não tem triângulos. Se tivesse triângulo, é bipartido, mas generalidade, H bipartido implica que H não tem ciclos impares. Ok? Isso deve ser mais ou menos óbvio. Bipartido significa que tem uma bipartição, todas as arestas entre as partes. Então, cada ciclo vai para B, para A, para B, para A, para B, para A, vai ser par. A minha pergunta foi se, por exemplo, no K5, Aham. você consegue dois vértices aqui, dois aqui, que todas as ligações está tudo ligado entre eles. Você pode considerar isso como tipo, ele tem um subconjunto que é um grafo bipartido. Só você tirar a aresta de cada vértice desses. Aham. Só que ele entraria nesse conjunto de grafos que contém o H ou não. Eu não entendi muito bem o que quer dizer bipartido ser subconjunto de um grafo. Tá. Eu quero dizer, se H é um subconjunto de K qualquer coisa, n sobre 2, n sobre 2, isso implica que H é bipartido. Tá? Porque esse grafo é bipartido, um subgrafo de um grafo bipartido é bipartido, mas o contrário não. Um K22 está contido no K5? Sim. K22. Esse é um subgrafo de Kn. Ele não é bipartido, mas ele é. Mas, como? O fato que H é subgrafo de Kn não está dizendo nada. Mas o fato que H é subgrafo de grafo bipartido implica que ele é bipartido. Só isso. Mas, então, essa implicação está ok. Estão felizes?
E o contrário? Se H não tem ciclo ímpar, implica que ele é bipartido? E por quê? Então, a resposta é sim. Como provar? Não, porque se ele não tem ciclo ímpar, em particular ele não tem K3. Se ele é K3 livre, então ele admite uma bipartição. Tem problema? Sua prova foi assim. Mas isso não é verdade. Por quê? Primeiro, existe um grafo bipartido com mais arestas, mas não implica que ele é bipartido. Pode construí-los. Começa com um vértice qualquer. Ok. Vamos começar com o vértice. Pega toda a vizinhança. Olha a vizinhança. Ok. Olha a vizinhança da vizinhança. Tá. Então vamos olhar vizinhança de vizinhança. Que vai ser o quê? A união das vizinhanças, das vértices, menos esse vértice. Então, caras que estão distância 2 de V. Dá para provar que isso aí é a aresta livre. A vizinhança da vizinhança é a aresta livre. Tá. Então, primeiro, vizinhança não tem aresta. Porque se tivesse aresta, seria um triângulo que não tem. A informação é que a vizinhança das vizinhanças é N de V, vizinhança, N de V, porque não tem aresta aqui. Tá. Então, esse vértice tem um caminho para V, que é esse aqui. Esse vértice também tem um caminho para V. Esse é um C5. Talvez eles vão usar o mesmo vértice, mas tanto faz. Mesmo assim, é um ciclo ímpar. Acabou? Ok, a gente fez 2 passos, mas tem que fazer vizinhança das vizinhanças da vizinhança. Dá pra acabar. Se a gente pegar, verifica que não tem nenhum do terceiro, da segunda vizinhança pro primeiro. Não tem. Nenhum daí pro primeiro, senão teria um triângulo. Eu acho que provamos que essa aresta não existe. Certo. Tá. Agora, o que eu estou dizendo é, se pega um na segunda vizinhança, ele
ele não pode estar ligado ao V, Sim? porque senão forma um ciclo. Aham. Então, já a bipartição, esse pedaço de cá e a vizinhança da vizinhança junto com o V. Tá. Pode ter mais gente que não fez. Ah, sim. Então, suponha que isso é tudo. Vizinhança, de vizinhança, até final. Vamos botar todas as vizinhanças. Distância 2, 3, 4, 5 e... Suponha que isso é todo mundo. Vamos continuar até a gente tem todo mundo. Então, a afirmação é que V, segunda vizinhança, quarta vizinhança, depois tem uma cor e o resto é outra cor. Afirmo que essa é uma bipartição. Tá? Temos duas coisas para mostrar. Não tem aresta dentro de uma parte. Por quê? A gente já provou, né? Existe um caminho e talvez um outro caminho. Vai ter um ciclo ímpar. Se a gente usa o mesmo vértice ou não, tanto faz. E não tem aresta entre partes diferentes com a mesma cor. Por quê? Acho que a razão é diferente aqui. É porque daquele cara você pode chegar até o primeiro com paridade, sei lá, P. Aí no segundo vértice você também chega até o primeiro com paridade P. Se tem uma aresta ligando eles dois, tem que ter um ciclo de tamanho 2P2,1. Eu acho que isso funciona, isso é uma prova, mas eu acho que tem uma prova ainda mais simples. Não pode ser que eles não estejam, pode ser que não exista um caminho entre esses dois vértices que não passa da inicial. Qual foi a definição desse conjunto? Vizinhança desses caras. Os vértices, distância 4 de V. E essas? Distância 6. Como é possível que um vértice de distância 4 e um vértice de distância 6 estão ligados? Passar por uma distância 5. Como? Tem que passar por uma distância 5. Não faz sentido, né? Esse vértice seria parte desse conjunto. Então. Tá. Então, isso obviamente não existe. Para definição. Ok, então provamos. Ok. Então, vamos acabar. Ok. Semana que vem vamos conversar mais sobre grafos bipartidos e vamos começar com os grafos bipartidos mais simples, que são árvores. Que é uma árvore. Essa é uma árvore. Que é um grafo conexo e sem ciclos. De qualquer tipo de ciclo. Árvore T. Ok. Então, para fazer em casa, o que você pode dizer sobre o número extremal de uma árvore? Não é tão simples. Não é que resolve em um segundo. Mas vale a pena pensar.
resolver esse problema. Tá? Então, seja T uma árvore com K vértices, o que você pode dizer sobre esse número estimal? Tá? Semana que vem a gente fala sobre isso.